Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. O programa que estamos começando agora tem por título Batismo com o Espírito Santo. Você tem acompanhado a sequência desse tema que nós temos trazido aqui? Você tem acompanhado esse programa? Se não tem acompanhado, dou uma sugestão. Aliás, eu vou além de dar uma sugestão, vou fazer uma recomendação. Assista aos programas anteriores. Porque nesta parte, nessa fase, nós estamos falando sobre as operações do Espírito Santo no Velho Testamento. Ah, é? O Espírito Santo operou no Velho Testamento? Operou sim. E a cada edição desse programa, você vai tendo essa certeza a partir daquilo que nós estamos alcançando na Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina isso. O programa Batismo com o Espírito Santo começa agora. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, faça a sua parte para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Isso é muito importante. Vamos ver agora os pastores que estamos aqui? Aqui nessa câmera, estamos aqui os pastores, estamos sempre nesse programa. Glória a Deus por isso, para mim uma honra muito grande. Pastor Antônio Carlos Peixoto, paz do Senhor. Amém, querido José. Paz do Senhor, você e a todos. Amém. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, Peixoto e os irmãos que nos acompanhem. É sempre um privilégio, né? Falar do Espírito Santo é um privilégio. E viver uma experiência com o Espírito Santo é um privilégio maior ainda. Muito bem. Olha só, no programa anterior, nós falamos sobre um momento na vida de Sansão. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, Juízes capítulo 14, e a gente vai tratando do assunto, você vai acompanhando na sua Bíblia, no livro de Juízes. Então, o que aconteceu? Sansão, ele estava indo ao encontro de uma mulher com quem ele almejava se casar, e ali ele foi abordado, né, abordado a expressão que eu estou usando aqui, por um leão, um filhote de leão, que a Bíblia diz, né? Ele foi atacado por esse leão. E ele reagiu, o Espírito de Deus tomou posse dele, né? Se apoderou de Sansão, ele foi cheio do Espírito de Deus. E a maneira como se percebia a operação do Espírito de Deus na vida de Sansão era através de uma força extrema, descomunal, né? Sobre-humana. E Sansão, ele pega esse leão e com as suas próprias mãos, né, sem a ajuda de qualquer ferramenta de guerra, arma ou qualquer coisa assim, ele despedaça esse leão, ele mata esse leão. Muito bem. Foi uma experiência que ele teve ali com uma operação do Espírito de Deus. A pergunta que eu faço para os companheiros agora e a sequência disso? O que aconteceu? Porque a gente chegou a comentar assim, muito por alto sobre um enigma. Muito bem, como é que se chegou a esse enigma? Muito bem. Josias e Wallace e demais irmãos. A gente gosta sempre desse início, relembrar aquilo que é o fundamento desse programa, e nós ficamos maravilhados, porque nós percebemos pela palavra que o Espírito Santo, o nome é batismo com o Espírito Santo, que foi uma expressão usada para esse período chamado de Novo Testamento. É porque o Velho Testamento se tornou velho, né? Então o Senhor fez um Novo Testamento. Então nós percebemos cada história que a gente conta, quando a gente penetra na Bíblia, a gente vê a figura do Espírito Santo de uma maneira maravilhosa. Em cada figura, em cada pessoa do Velho Testamento, antes do Velho Testamento, né? O Velho Testamento começa no deserto, o Senhor fez um Novo Testamento aqui para eles aqueles dias. Antes estavam na graça, né? Então, como que o Espírito Santo operou em todo esse período? É sempre bom te relembrar a cada programa, porque até essa lembrança faz bem no nosso coração, que o Espírito Santo está presente em cada situação. Como que o Espírito Santo está presente, como Jesus está presente no Velho Testamento, como que a Trindade está presente. Então o Espírito Santo faz parte integrante, como Jesus, desse grande e maravilhoso, único projeto que Deus tem para a vida do homem, que é resgatá-lo para a eternidade de novo. Perdeu a bênção e o Senhor agora bota em prática um projeto pronto na eternidade. Quando ele se inclui no projeto, ele envolve o seu Filho e o seu Espírito Santo. Então, particularmente, nós estamos vendo agora a operação do Espírito Santo, o que é maravilhosa. Ele, em todos os aspectos. Mas, voltando à sua palavra, ele vai a uma festa de casamento. E nós vimos no programa anterior que até aquele casamento, os pais não sabiam que o Senhor estava, o Espírito Santo estava o levando, empurrando para aquilo ali, né?
E na festa ele propõe um enigma, que era em função do que tinha acontecido com ele. E ele fala, que está registrado no versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então esse enigma era profético. Era um enigma que eles não poderiam decifrar o enigma, né? E esse enigma foi motivo de muitos acontecimentos. Uhum. E ele propôs esse enigma e eles não puderam decifrar. Gostaria de passar a palavra para meu querido pastor Wallace. Wallace, antes de você falar e dar sequência nisso aqui, eu queria só colocar Pode voltar. um tópico aqui. É porque houve 2 momentos. No primeiro momento, Sansão desceu a encontrar a mulher, foi atacado, não deu a conhecer os seus pais, né? E depois ele passa, de alguns dias ele passa e ele encontra na carcaça do leão, Sim. não é isso? Um favo de mel, havia abelhas, um favo de mel e tal. Ele toma daquele favo de mel, né? Compartilha inclusive com os seus pais, né? Daquele favo de mel, sem dizer, na verdade, de onde vinha. Isso. Então, o enigma ele veio já dessa consequência dele ter encontrado a carcaça do leão que ele havia destruído, né? naquele ataque. Mas já além da carcaça, havia nessa carcaça um favo de mel. Vamos lá, segue aí, Wallace. Tá, e ele declara o enigma, né? Quando ele fala, né, do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma, né? Não declararam o enigma porque de fato era um enigma, precisava de entrar no mistério, que ali nada mais nós sabemos hoje, né? Por revelação, nós aprendemos que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, né? Nada mais forte que a morte, né? A doçura da ressurreição, de tudo mais. Então, mais interessante, pastor Peixoto, que eu queria chamar, é que no verso 16, ele diz assim: eis que nem é meu pai, que a mulher dele reclamou com ele, né? Por que você não declara para mim, né? Se eu sou sua esposa, então você até hoje não declarou isso para mim. E ele diz assim: eis que nem meu pai, nem minha mãe o declarei, e tu declarei a ti, né? Então, mostrando aqui, né, profeticamente, nós havíamos comentado até fora aqui do programa, né, que fala justamente o compromisso ali não era com a raiz que ele tinha, né, com o povo de Israel, Perfeito. a sua descendência, né, mas sim, aquilo seria algo que seria dado para a igreja dessa hora. É um mistério desse último momento, né? É tanto isso que nós estávamos comentando sobre certas situações que se passaram quando a família ali, Jesus estava falando ali no templo e seus irmãos, sua mãe estão lá fora. Eu falei, não, peraí, meus irmãos estão aqui, né? O Peixoto até comentou, né, a respeito da mulher desse, o que eu tenho contigo, né? Então, o Senhor mostrando que o compromisso do Espírito Santo não era mais com Israel, porque esse aspecto a morte e ressurreição do Senhor Jesus seria para estabelecer a igreja, né? A igreja fiel, né? Então, ele não, é muito interessante esse aspecto. Ele não vou declarar a você, nem meu pai e minha mãe estão sabendo, você quer que eu fale para você, né? O interessante, companheiros, é que, como a Bíblia fala, em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Foi o que está escrito aqui, né? Isso. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Corroborando com a revelação que o Wallace entregou, é que a morte e ressurreição do Senhor é um mistério. Né? E o mistério tá, Wallace, vou deixar você falar agora. Não, pode deixar. Eu te interrompi. Não. O mistério está em você entender que Jesus Cristo, ele estava na Trindade, eu e o Pai somos um, fala a palavra. Ele estava no princípio com Deus. E ele vem, ele morre, ele estava dentro do projeto de salvação, e morre e ressuscita para salvar o homem. Né? Então ele cumpre o seu papel no projeto, ele fala para a mulher, o que eu tenho, o que você tem comigo? Nada, porque Israel não tem nada a ver com isso aqui. Israel
perdeu a oportunidade e o Senhor está alcançando o gentio, né? Então, nós vamos continuar com essa festa aqui ainda. Nessa expressão dos 3 dias e do segredo, do enigma, do mistério, isso é maravilhoso, né? Do ponto de vista do profético, significado profético dessa expressão, é algo de tão profundo, de tão maravilhoso, e a gente faz um paralelo, né? Faz uma aplicação profética, por exemplo, com a experiência dos próprios discípulos, né, que andaram com Jesus, mas eles não tinham alcançado mistérios. O Espírito Santo tinha sido derramado sobre toda a carne ainda. Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco Jesus morre, né, e agora? O que é que a gente faz? E que coisa maravilhosa no dia, e aqui eu estou, obviamente, só para fazer a aplicação profética desses 3 dias, que coisa maravilhosa quando se completa a obra, que o Pentecostes acontece e que Pedro, né, cheio do Espírito Santo, como muda, né? A pessoa entende tudo, abre os olhos, o mistério é revelado, ele é descoberto. Que coisa maravilhosa. Mas não vou me exaltar mais não, vou ter que continuar. Exatamente. Então, uma das funções do Espírito Santo, tem N funções, mas profeticamente uma delas é revelar os mistérios que estão na palavra. Então, eles não iam entender, entendeu, Wallace? Eles não iam entender nunca, porque o Espírito Santo só foi derramado sobre toda a carne no período chamado de Pentecostes, que é na festa da colheita, né? 50 dias depois da Páscoa, Jesus morre na Páscoa com a festa judaica, passou a primeira festa, a segunda, na quarta festa, a primeira festa é Páscoa. Passou a segunda, a terceira, na quarta festa veio o chamado Pentecostes, né? Os gregos traduziram assim, porque 50 dias. Ali que o Espírito derramou, aí ele começou a revelar esses mistérios. Senão, nós estaremos como eles. Não sabemos o que é, os 3 dias se passaram, a morte e a ressurreição de Jesus, o Pentecostes já houve, então mostrar com o Espírito Santo, uma das funções dele é para revelar esses mistérios que nós encontramos na palavra. E quando cada página que a gente lê é motivo de um programa desse todinho. E aproveitando, né, Peixoto, sem querer se antecipar em nada, mas é muito interessante quando lá no verso 18, ele assim, ele disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Nunca. Né? E é interessante que a gente lembra muito desse aspecto de falar do pastor Gedeuti, né? Que ele sempre usava essa figura que notava, se não lavrasse com a minha ovelha, né? Por isso, e mostra por quê, né? Porque a igreja, dessa hora, igreja gentílica, né? É que descobre, que entra no mistério, que descobre o mistério, né? Então, o homem precisa, para descobrir o mistério, é necessário lavrar com a ovelha, é buscar o Senhor, né? Se entregar ao Senhor, para poder descobrir aquilo que na nossa natureza humana não consegue alcançar. Nosso raciocínio, nessa capacidade intelectual, não alcança aquilo que é profético. Por isso que hoje o homem dos nossos dias, a religião, né? O cristianismo está se batendo, se perdendo, porque se afastou do Pentecoste e não consegue entender todos os atos da Bíblia que volta para a eternidade, não para esta vida, né? Essa semana eu estava falando com um companheiro lá em Romanos, falando, né? Isso é um reino que não se abala. Nós estávamos comentando antes, o reino que não se abala, quer dizer, aí a pessoa olha para o mundo, peraí, está tudo abalado, ao contrário, né? Mas é o reino eterno, né? Esse é o grande enigma, né? Porque o homem dos nossos dias está querendo viver o reino de Deus aqui, nessa vida, né? E aí entra nessa contradição, né? Terrível, né? Verdade. E é necessária essa experiência, né? Daí volta para a gente, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo, a Bíblia é como espelho, né? E é muito importante a gente ler a Bíblia e conseguir nos ver aqui dentro, né? Dentro do projeto, né, Peixoto? O Espírito Santo que faz você entender o que está atrás. Quando você lê o versículo, se eu não tivesse lavrado com a minha novilha, é exatamente isso. A novilha aqui é o tipo da igreja. A igreja como corpo de Cristo. E a igreja, ela só é corpo de Cristo se ela tiver dentro dela um sangue circulando. Senão é um corpo morto.
E Jesus Cristo não é um corpo morto, ele vive eternamente, ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, dentro desse corpo, que é a igreja, tem um espírito circulando. Dentro desse corpo que tem vários órgãos, várias partes, atuam sincronicamente, interagem, porque tem o Espírito Santo, tem o sangue circulando. Então, ele falou, se você não tivesse lavrado com a minha ovelha, porque o homem, quando ele não está lavrando com a igreja, aí ele fala o que quiser. E eu vou dizer uma coisa a vocês. A Bíblia, que é essa coletânea de livros aqui, né, tem histórias maravilhosas. Dá para escrever, só nessa história de Sansão, dá para escrever alguns livros. Nessa história curta da vida de Sansão. Mas a profecia que está dentro dela, o Espírito Santo está dentro dela, nós não escrevemos muitos livros, a gente escreve um livro só, que é a história da igreja. Fora de Jesus, fora da novilha, escreve um livro, você escreve outro, ele escreve outro, eu não vou escrevendo livros e mais livros e crônicas. Mas quando estamos malhando com a novilha, a gente escreve um livro só, que é o livro que está registrado na eternidade, que é o livro da nossa vida em Jesus. Então, 3 dias, não conseguiu. Essa abordagem que você fez, Peixoto, é interessante, e eu julgo que é bom a gente explicar essa metáfora Muito bom. que Sansão utilizou ali. Muito bom, Jesus. Porque, primeiro, a noiva de Sansão, ela chorou 7 dias, ela lutou até descobrir o segredo, até alcançar o mistério. Né? Ela tinha esse mistério. Ela poderia, né, a partir do momento que ela conheceu o mistério, falar dele, né, que é o que a igreja vive. A igreja fiel, ela é aquela que vai aos pés do Senhor até que o mistério seja revelado. Nós poderíamos, como igreja, por exemplo, preparar, e aqui eu vou trazer um momento específico da história da igreja, ou da vida da igreja, do dia a dia da igreja, que é o culto. Nós poderíamos fazer um culto muito bem organizado, bem roteirizado, com uma excelente preleção, com um coral muito bem ensaiado, que fosse uma apresentação belíssima. Mas o que é que a igreja faz? Senhor, revela o mistério. Isso é culto profético. Revela o mistério. É justamente isso. Porque é o mistério que nós precisamos. Porque o mistério fala da alma, fala a alma. Isso. Né? Aquilo que é nosso, da razão, não resolve a questão da alma. Pode resolver todos os problemas do homem. Né? Isso. A organização enquanto o intelecto. Mas a revelação, a operação do Espírito Santo, o mistério fala a alma. É o único, preenche. É o único que entra na alma do homem. Quando ele entra na alma do homem, muda tudo, né? Transforma a vida do homem, né? Isso é fundamental. E daí a metáfora, né? A expressão lavrar com a novilha, com a minha novilha, né? O objetivo ali era exatamente que a novilha, ela tinha uma das funções do gado, era a lavrar a terra, né? Era o trabalho ali de força que era feito e tudo mais, e que aquele animal ele puxava o arado. Então, quando ele diz lavrasseis com a minha novilha, quer dizer o seguinte, aquela que é minha serva, aquela que é minha novilha, que pertence ao Senhor, ela tinha o mistério. Se não trabalhasses com ela, o que eu quero dizer é o seguinte, para o homem descobrir o mistério, ele tem que estar na igreja. Tá no corpo. Ele tem que estar no corpo. Não é denominação. Isso. Não é? Porque denominação não é corpo de Cristo. Isso. Porque o corpo vivo, né? Corpo vivo. Eu me acordo de uma figura, de uma expressão que eu ouvi de um companheiro, não é minha área, que o paciente está lá, a enfermeira fala, doutor, o paciente parou. Isso traduzindo para nós leigos, particularmente eu, que é o seguinte, o sangue parou de circular, ele morreu. Veio a óbito. Porque não tem sangue circulando, alimentando o cérebro. A igreja, para ser igreja, tem que ter o sangue, isto é, o Espírito Santo, para revelar esses mistérios, que é uma função do Espírito Santo. É ele quem revela os mistérios. Né? Ele revela, e o maior mistério da palavra é a pessoa do Senhor Jesus. E os atos de justiça de Deus dentro do templo é justamente essa operação, né? A igreja, um louvor que é cantado, o Senhor está batizando com o Espírito Santo. Uma oração de uma criança que é feita, o Senhor está dando uma libertação. Né? São os atos de justiça. Isso é a confirmação, é o dom espiritual que se cumpre. Eu sou dei um dom espiritual, esse se cumpre. Isso é a certificação de que
Ele está aqui com a gente, o Espírito Santo está com a gente. Né? O Josias citou o culto profético, que é um assunto para outros programas. Inclusive tem um programa nosso, se não me falha a memória, Isso. em que você vai à igreja, com uma experiência há poucos dias, de uma palavra revelada, e lá todos os dons e os louvores dizem respeito àquela palavra que o Senhor revelou. Inclusive o louvor do grupo de louvor. Foi exatamente a palavra que foi pregada. Então nós ficamos maravilhados com essa presença gloriosa do Espírito Santo em toda a Bíblia e particularmente na nossa vida hoje, dentro da igreja, né? Se a gente não lavrar com a novilha, não sai do lugar. Olha só, esse programa tem uma coisa que não é muito boa. É que ele tem que acabar. É o tempo relativo do homem. É o tempo relativo do homem. Então a gente para por aqui. No próximo programa, a gente continua ainda falando sobre Sansão. Olha só que coisa, hein? E damos sequência a outros momentos ali com a operação do Espírito de Deus na vida de Sansão. Amém? Glória a Deus. Fechou, Pai Senhor. Querida Pai Senhor, a todos que estão nos assistindo, fique com Jesus. Amém, Wallace. Pai Senhor. Padre São Josias, nossos irmãos também. Muito bem, você que nos assiste, continue com a programação da TV Manaim. Tem muitos conteúdos maravilhosos, interessantíssimos, que você precisa tomar ciência, precisa conhecer esses conteúdos, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.